Olá, o nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Ellen e nós vamos falar sobre masculinidades, feminilidades e corpos à margem. Se eu fosse você, ficava até o final. Tudo bem, Ellen? Como vai? Tudo bom? Boa noite, obrigada pelo convite, Rosane. E aí, como é que é esse assunto, assim? O que que tu pensa a respeito da questão dos estereótipos masculino e feminino na atualidade? Tu acha que diminuiu um pouco a simetria de poder? Então, eu acho que a gente tem muito a conquistar ainda em relação a essas hierarquias de gênero, e particularmente no meu trabalho como psicóloga no campo da saúde mental, eu tenho percebido que a gente ainda tem muito a avançar em relação a pensar como as relações de gênero elas produzem efeitos na nossa qualidade de vida, né? Os Sim. nossos desejos, o modo como a gente cria os nossos corpos, nossos desejos, nossas escolhas amorosas, o modo como a gente transa, nossas escolhas de trabalho, tudo perpassam essas relações de gênero, o modo como a gente se constrói como homem ou como mulher. Uhum. E tu acha, então, como é que a mulher está lidando com o seu corpo hoje? Ela está se permitindo sentir prazer? Ela está se permitindo ir ao encontro daquilo que ela deseja? Ou ela ainda está se sentindo culpada, não se sente muito à vontade? Então, Rosane, é muito triste eu ter que dizer isso, mas, por exemplo, no meu trabalho clínico, né, em psicoterapia e principalmente no serviço do SUS gratuito de saúde mental, Sim. eu não consigo te dizer que praticamente 100% das mulheres que eu acompanho são abusadas sexualmente, foram abusadas sexualmente. Então, assim, desde abusos que ocorreram no trabalho, como abusos que ocorreram dentro da família, por vizinhos, histórias, assim, muito trágicas em relação ao abuso sexual, que simplesmente constrói essas mulheres como um corpo, assim, dá para dizer que é a margem, né, de certo Aham. sentido. A gente já entra no assunto do corpo à margem. Porque o desejo não é das mulheres, né? Esse desejo já é construído de uma maneira assim muito complicada, porque elas são objetos do prazer do outro. E são assim histórias que tu vai percebendo que as mulheres realmente elas vivenciam um processo que eu chamo de antiasepsia, que elas são higienizadas desde o início da sua vida para ser um corpo que pensa no desejo do outro e não em si mesmo. Então, eu acho que a sexualidade ela é algo que a gente precisa repensar muito, né? Onde é que está o desejo da mulher aí? Quando eu trabalhava na política de saúde do homem, Política Nacional de Saúde do Homem, tinha uma campanha, acho muito curioso isso, que era da saúde do homem da Bahia, que se chamava Lave o Pinto. Então, era uma fotinha do médico, né, desenhada dizendo Lave o Pinto, porque o câncer de pênis é uma vertente lá de adoecimento e morte, claro, num grau mínimo, mas lá na Bahia é comum, né? E muito se deve à falta de higiene dos homens nas partes íntimas. Só que Uhum. esse é um exemplo que eu trago não só para pensar a saúde do homem, né, o que é a saúde do homem, mas principalmente para pensar as microviolências do cotidiano. Então, como é que deve ser ter um companheiro que não lava o pinto, né? Eu sempre Uhum. questiono as pessoas. Como é que deve ser a sexualidade de um casal quando um homem não lava o pinto? Né? Pois é. A gente consegue, na nossa atualidade, falar de sexo oral, falar de fato o que dá prazer para as mulheres, falar de fato dessas microviolências que as mulheres vivenciam todos os dias. É claro, algumas mulheres mais ou menos, né? A questão da raça, da classe social, ela é um atravessador muito pertinente. Não dá para pensar em feminilidades e masculinidades sem pensar os marcadores sociais. Por isso que eu não estou aqui falando em mulheres e homens, eu estou falando em masculinidades e feminidades, porque existem várias formas, né, da gente se tornar mulher e se tornar homem. É claro que o abuso sexual que eu trago aqui é algo mais pertinente para mulheres de classe baixa, né, assim que vivenciam diversas vulnerabilidades. Mas, por exemplo, até nós, mulheres brancas, de uma classe média, a gente sabe o que a gente está falando quando a gente fala em microviolências. E a gente se esquece de falar das microviolências do cotidiano. A gente fala em violência. E é tanta violência de gênero que a gente se esquece de falar, né? Dessas práticas que, inclusive, passam pela sexualidade, né?
Uhum. E por que isso, né? Tu vê essa questão do debate em torno do papel da mulher na atualidade, o quanto ela pode se expressar, né? Existe tantas leis, não, mas existe algumas que as protegem, outras apenas ficam no papel. Com tanta coisa acontecendo, por que existe tanta violência aí? É uma pergunta muito complexa, né? Mas eu acho que perpassa muito o meu campo de estudos. Eu estudo há 8 anos sobre masculinidades. E justamente eu estudo isso porque eu acredito que numa discussão feminista, numa discussão por equidade de gênero, a gente tem que pensar também, bom, como é que esses meninos tornam-se homens, a partir de que padrões, de que estereótipos de masculino, né? Então, por exemplo, eu me utilizo de milhares de autores do campo das masculinidades, mas tem alguns que são bem relevantes para a gente pensar todas essas questões, que é, por exemplo, essa relação de hierarquia de gênero que o menino vai aprendendo ao longo da sua vida. Então, os meninos, eles passam por situações mais ou menos violentas para aprender a como se relacionar, primeiro se diferenciando de tudo que é feminizado, se diferenciando numa relação hierárquica, né? Eles são obrigados, então, a se separar de tudo que é feminino, e aí vem o primeiro movimento que a gente sabe que existe, né? Os homens, muitas vezes, não são amigos das mulheres. É difícil tu ver a questão de filia, de amizade entre homens e mulheres. Sim. E esse processo do tornar-se homem, ele já quebra com essa relação. Eu não posso ser gay, eu não posso ser criança, né? E eu não posso, bom, eu diria, não posso ser velha, já posso falar isso daqui a pouco, porque não posso ser velho para ser homem. Mas, enfim, não posso ser gay, não posso ser criança, não posso ser mulher. Então, eles são obrigados a se diferenciar disso para depois, nessa relação hierárquica entre outros meninos e entre outros homens mais velhos, poder mostrar, então, a sua masculinidade. Então, é todo um processo, assim, ao longo da vida, que esses meninos, então, vão se tornando, né, a partir desses padrões das masculinidades, pessoas que vão tornar, muitas vezes, a mulher como objeto. Mas a gente tem que ter também consciência de uma questão. O machismo, ele está em tudo, não está só no corpo masculino. O machismo está na mídia, o machismo está nas políticas públicas, o machismo está na escola. O machismo, sim, também está no consultório médico, muitas vezes, né? No consultório com o psiquiatra, com o psicólogo. E aí não é à toa que, assim, sendo do ramo da psicologia, tive o prazer de fazer o doutorado e mestrado na URGS, e lá os alunos, a maioria dos alunos cotistas, que conseguiram trazer discussão sobre ego branco, por exemplo, que a psicanálise, né, a princípio não estava conseguindo fazer esse diálogo sobre, bom, como é que um racismo estrutural subjetiva cria um ideal de ego, né, que é impossível de atingir, como é que é um corpo que é olhado, né, que é mirado como um sujeito criminoso, como um sujeito inferior, como é que é a subjetividade de uma pessoa assim? E eu acho que para pensar a questão do feminino, a psicologia é feminista, né? A gente está conseguindo falar em psicologia feminista ultimamente para pensar essas questões. É verdade. Então, né? Então eu acho que é um tema muito grande e complexo. Mas então a gente pode pensar também assim a questão da masculinidade, né? Para tu ser realmente um homem, tu tem que ser agressivo, tu tem que ser violento. Então toda uma construção social em torno deste papel do que é ser masculino, a gente pode pensar que o homem também é uma vítima, porque ele tem que ser agressivo. Bourdieu coloca muito isso. Sim, é bem interessante. Eu não uso Bourdieu, eu uso mais outros autores após Bourdieu, que justamente na história das masculinidades, isso eu falo no meu curso, né, que eu vou ministrar um curso, então, sobre masculinidades, agora em janeiro, e no meu curso eu vou falar um pouco dessa história dos estudos em masculinidades, porque a gente teve, primeiro, uma lógica biologicista, né, o homem como todo universal, o homem com a sua natureza incontrolável, digamos. Sim, depois, sim. Depois o homem nessa relação dos papéis de gênero visto como uma vítima da sua própria masculinidade, então daquela época dos estudos de crise das masculinidades, os homens estavam perdendo então o seu lugar e não sabiam muito bem como lidar com as mudanças, ou a culpabilização desses homens, né?
Infelizmente, o racismo está aí, muitos dos estudos colocavam os homens culpados como os homens negros e pobres, e os homens de classe média geralmente restava a crise das masculinidades. E aí a gente vai para digamos, uma terceira via, que é a via na qual eu trabalho há 8 anos, que é uma perspectiva feminista e um feminismo que inclui todos os corpos, né? Muito mais por contingências de lutas do que pelo seu corpo é feminino, se é masculino. Não, a gente pensa a questão, por exemplo, dos homens trans, as masculinidades trans, as mulheres trans, as mulheres negras, enfim, né? Os homens negros. Então, eu acho que passa muito por essa via também. E aí, para falar dos homens como vítimas, né, assim, em termos práticos, eu faço um dos trabalhos que eu desenvolvo no serviço que eu trabalho como psicóloga, é um grupo de homens. Então, a gente desenvolve um grupo de homens de várias idades, de várias classes sociais, com diversas problemáticas. E eu acho que um dos desafios de ficar um ano, né, nesse trabalho com um grupo de homens é perceber o quanto para esses homens é difícil sair de uma posição vitimizadora. O que é o vitimizadora? Porque aqui a gente não está querendo dizer se o homem é culpado ou vítima. Não, eu quero romper com esses binarismos. É isso que a gente faz nos nossos estudos. Rompe com esses binarismos para pensar, bom, o que é da responsabilidade de cada um e o que o outro produz de efeito para o seu próprio corpo e para o cuidado com o outro, né? Então, cuidado de si, cuidado do outro, são questões fundamentais que a gente tem que abordar dentro dos estudos de relações de gênero em qualquer campo que a gente trabalha. E esse grupo de homens era assim, o ressentimento dava o tom das conversas o tempo inteiro. Então, por exemplo, homens divorciados, homens que tiveram seus filhos entrando na fase adultas e saindo de casa, homens que perderam seus empregos, né? E o relato desses homens é um relato carregado de ressentimento, porque eles se sentem realmente vítimas desse divórcio. Eles acham que é a mulher que tem culpa, é a mulher que não deu valor. Ele se matou construindo aquela casa, ele trabalhou a vida toda, ele nem quis que ela trabalhasse. Como assim abandonou? Né? Então, esses homens, eles são vítimas da própria virilidade que eles carregam. Então, esse escudo de masculinidades, ele justamente vai cair quando esses homens entram no processo de envelhecimento. Porque se a virilidade é um status social para muitos homens, é um modo de operar a sua própria autoestima, o seu próprio modo de se posicionar no mundo, com o envelhecimento, a virilidade, ela vai entrando em colapso. Porque como é que tu vai sustentar, por exemplo, a tua virilidade sexual nos relacionamentos românticos? Se tu só consegue, no relacionamento com outra pessoa, exercer a sexualidade como se isso fosse tudo. Como se não tivessem outros atravessadores na relação amorosa. Como é que tu vai exercer a virilidade pela força? Principalmente essa virilidade pela força, ela é um status dos homens que têm um trabalho assim muito masculino, né, de muita força, de risco, ou também pode ser até aliado a uma subjetividade da juventude, da infância militarizada, da juventude militarizada, né, que é criada no meio do crime. Então, e também tem a virilidade pelo status socioeconômico, que é sair, quem consegue, até consegue, né, vai se mantendo. Então, se utilizando de signos de macheza, o carro, a casa, o iate, enfim, né? Seja lá o que for. Mas é isso, a gente percebe o quanto os homens não enxergam o seu privilégio em relação ao universo em que eles vivem, né? Então, nesse grupo de homens, era tão difícil perceber esses privilégios que homens que viviam à margem, né, de masculinidades não tão padrão, eles não eram bem acolhidos. Existia um processo, né, implícito de rechaço dessas masculinidades. Então, um homem negro que estava lutando pelo seu direito de dizer que bom, o empregador foi racista, né, que ele foi demitido de forma errônea. Um homem que usava drogas e batia na mulher e estava lá porque se arrependeu disso, também era visto de uma forma, né, rechaçada. Enfim, então é muito complicado os homens terem essa consciência, né? Eles não enxergam o poder que tem
Então, Seria não, mais um... eles não enxergam esses privilégios de marcadores sociais que eles carregam, né? Sim. O marcador social de raça, ou de classe social, ou até de sexualidade, porque ser um homem gay, principalmente em alguns contextos históricos e culturais, é algo que tem que ficar para dentro do armário, né? Uhum. Mas é claro, se tu é um corpo trans, se tu é uma pessoa transgênero, nem armário tu tem para esconder. Então, para pessoa transgênero, nem armário tem, né? Então, qual é o espaço de acolhida, né, que teria? E aí eu acho que o machismo ele se reflete em tudo, tanto nas políticas públicas, porque, por exemplo, no serviço de saúde mental do SUS, as mulheres conseguem pedir ajuda mais do que os homens. Mas se elas têm alguma dependência química, e isso tem artigos que trazem, né? Se elas têm dependência química, elas não conseguem procurar ajuda de serviço de saúde mental. Não buscam. É muito ínfimo esse pedido. Por quê? Porque o lugar da mulher é o lugar da loucura. Historicamente, o lugar da mulher subversiva, ou da mulher que não entra nos padrões, né, de gênero, ou a mulher que vivencia um campo de intensidades que não é anti-asséptico, né, como eu coloquei antes, essa mulher ela ocupa o lugar da loucura, né? Então, a gente, nas discussões feministas, a gente tem visto muito, né, essas microviolências que se dão muito pela palavra também. E aí essas mulheres, quando elas vão procurar ajuda num serviço de saúde mental, muitas vezes elas vão residir num outro grupo, que é um grupo de mulheres borderlines, bipolares, as mulheres loucas intensas, né? E já os homens não. Os homens têm um grupo de dependência química que vai ter só homem, não vai ter mulher. Então, assim, a gente tem tudo, né? Esses atravessadores que a gente carrega enquanto padrões do que é homem e mulher, inclusive nas políticas de saúde mental. Uhum. E o sexismo benévolo, né? Aquele em que a mulher se submete a tudo que o homem quer, justamente porque ele está protegendo ela de tudo, da vida. Como é que tu encara esse fato? Como é que tu encara na atualidade isso aí? Existem muitas mulheres assim? Muitas, a maioria, né? É que eu acho que de tudo depende de contexto histórico e social, né? Agora, a partir do universo que eu habito, enquanto psicóloga, enquanto pesquisadora de masculinidades, consultora em equidade de gênero, o que a gente percebe é isso, esse lugar de... são tantas opressões, são tantas violências, que essa mulher ela não consegue nem enxergar os efeitos que isso provoca na vida dela. E eu não estou falando de microviolências, né, que produzem o lugar de uma mulher que, bom, ele está pagando tudo para mim, está me dando casa, ele não me bate, né? Só o fato desse homem não exercer uma violência escancarada é como se fosse um bom homem, mas assim, a gente tem que pensar nas masculinidades coniventes, né? Quando teve aquela tragédia de Suzano, lembra que dois meninos mataram um monte de gente na escola, enfim, me procuraram muito para várias entrevistas. Masculinidades tóxicas, masculinidades tóxicas. O tempo inteiro queriam que eu falasse disso. Eu falei, eu não quero falar de masculinidades tóxicas. Não que eu seja contra esse termo, mas a gente está sempre falando de algo que parece que não existe, né? Um homem que tem que matar, que tem que estuprar. Não vou falar de masculinidades coniventes, que é esse homem que ele pode não bater na mulher, mas ele nunca vai dividir uma tarefa de casa. Ele pode ter outras amantes, ele pode ser distante afetivamente, ele pode, em palavras, deturpar o que essa mulher fala, não valorizar a vida dessa mulher, a profissão dessa mulher. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar de violências, né, que se dão nesse cotidiano, e daí a gente consegue chegar às mulheres, que eu nunca ouvi esse termo, né, benevolentes, né, mas... eu acho que é um termo que vai explicitar um pouco disso, né? Mas aí que tá. A gente sempre tem que cuidar para não responsabilizar a mulher por estar ocupando esse lugar que ela ocupa. E aí, quando a mulher vivencia diversas violências, ela realmente vai achar que a vida dela é, né, desprovida de machismo, que a vida dela não sofre os efeitos do machismo. Então, assim, minhas pacientes, por exemplo, é muito complicado, porque
são mulheres que viveram abuso sexual na infância. Aí, uma delas pode ter enurese, ou seja, fazer xixi, com 20 e poucos anos ainda fazer xixi na cama. Ou alguma outra que vivenciou um abuso do padrasto e até hoje tem terror noturno enquanto dorme. Essas mulheres, elas não se deram conta que esse sintoma delas é um sintoma de situações muito traumáticas. E para elas é uma revelação terapêutica, é uma evolução terapêutica saber, eu fazia xixi na cama porque eu fui abusada na cama durante muitos anos, por padrasto, por vizinho. E outra mulher também, né? Fui abusada por padrasto e era à noite, eu tinha que dormir com um monte de calça jeans, um monte de roupa. Então, assim, nem isso as mulheres conseguem reconhecer. E aí a gente pode pensar nessa relação de espaços seguros. Até que ponto a nossa sociedade oferece espaços seguros de escuta e de diálogo sobre relações de gênero. Né? E isso na mídia, isso na escola, isso na família. Então, assim, eu tenho algumas amigas que têm filhos meninos e é muito bacana que elas têm uma visão e elas têm uma necessidade de diálogo com outras mulheres mães sobre como é que é criar um menino. Como é que é pensar, né, um menino que possa ter um olhar de um cuidado de si, um cuidado de outro, mais livre, mais aberto, sim, mais feliz. Porque quanto mais o homem é machista, mais há efeitos assim, terríveis para a saúde mental, para a subjetividade. Então, a gente encontra muitos homens, assim, realmente mal, né? Assim, querendo se matar, fazendo uso de várias medicações psicotrópicas, porque justamente habitaram esse universo, né, do macho alfa. E as mulheres, quando chegam ao CAPS, encontram um reduto de pensar sobre a sua vida, que nem tudo é culpa delas, que nem tudo é responsabilidade delas, que há algo maior, né, que atravessa a história de vida. Mas elas assumem essa culpa como sendo delas. Sim, e se martirizam durante um bom tempo, inclusive permanecem numa relação, porque elas acabam achando que a culpa é delas, não deu certo o casamento, aí o marido fica dizendo que a culpa é dela. Então, quer dizer, para a gente finalizar, qual é a mensagem que tu deixa para a mulher que está nessa situação? Ela quer ser feliz, mas ela não consegue fechar esse ciclo, ela não consegue romper com isso. O que tu diz, Eli, para ela que está nos escutando agora? Olha, tem aquele ditado que diz nenhum homem é uma ilha, mas nenhuma mulher é uma ilha também. E não deve ser uma ilha, né? Eu acho que as mulheres, elas precisam ser multiplicadoras de apoio a outras mulheres. Então, muitas mulheres que conseguiram, de alguma forma, na sua experiência de vida, conseguiram ter, assim, ultrapassar situações de violência, de machismo, de dificuldades, de solidão. Essas mulheres têm a potência para dar o apoio para as outras mulheres. Então, acho que a gente tem que disseminar, né, assim, na vida cotidiana, em termos micropolíticos cotidianos, o que a gente consegue conquistar. Eu acho que esse é a maior luta feminista, né? Que os homens, por exemplo, apropriados de outros padrões de gênero, consigam olhar para a piada machista do amigo e dizer, olha, não tô achando graça disso. Isso é machista. Sim. Porque piada também é política, né? Fazer piada também é fazer política de vida, né? E aí, desse homem que vai olhar o amigo batendo em outra mulher e vai fazer alguma coisa com isso. Ou uma mulher poder apoiar a sua amiga para além de põe uma lingerie sexy. Não, você tem que dar mais carinho. Não, né? Eu acho que assim não é um favor. As mulheres, elas realmente elas estão com muita dificuldade de encontrar espaços seguros onde elas possam, né, pensar sobre as suas relações de gênero, porque essa culpa é algo que acho que desde a Eva comer maçã a gente carrega. Ainda é muito difícil a gente se livrar disso, né? Sim, é uma coisa que durante séculos se viveu essa situação do machismo, da questão do poder,
da dificuldade da mulher se sobressair, fazer valer os seus interesses, mas felizmente, timidamente, como eu digo, apesar de tudo, ainda eu considero tímido o avanço da mulher. A gente tem muita coisa que conquistar ainda. A gente só está mostrando que é capaz e que tem o direito de ser feliz, resgatar a sua autoestima, o seu amor próprio, isso que é importante, né, Ellen? E você que está nos escutando, o que achou do bate-papo? Eu adorei. Então, eu te convido a deixar aqui o seu comentário, a curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Afinal, toda semana tem um bate-papo especial para te ajudar a refletir sobre a sua vida, como o de hoje com a Ellen. Muito obrigada, Ellen. Prazer falar contigo. Obrigada, boa noite.